Eu também saúdo os irmãos em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar aqui um texto da palavra de Deus com vocês, que se encontra em 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios. Na verdade, a gente vai começar por Romanos, depois a gente pula para Coríntios. Romanos, capítulo 14. A gente vai ler primeiro esse texto. Romanos 14. Romanos 14, a partir do versículo 10, que diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Agora, 1 aos Coríntios, aliás, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Quem encontrou diz amém. Segundo aos Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre o tribunal de Cristo, ou de Deus, tanto faz. O tribunal de Cristo. E eu queria acrescentar ainda, além de falar do tribunal de Cristo, eu quero falar sobre o galardão dos salvos. O tribunal de Cristo e o galardão dos salvos. E eu quero, através dessa mensagem, refletir com vocês sobre esse assunto de muita seriedade, né? Esse assunto é muito relevante, importantíssimo para a vida cristã. Pois quando a gente entende essa mensagem, olha, nossas atitudes, o nosso serviço, tudo modifica. Louvado seja Deus. E diante disso eu quero primeiramente explicar a vocês o que é tribunal de Cristo, né? Que pode ser resumido numa palavra grega chamada bema. Uma palavra grega chamada bema, que significa uma plataforma elevada de arbitragem, de recompensa. É um local onde as obras e a vida do crente será analisada. Então, eu quero que você entenda isso, que o tribunal de Cristo não é um tribunal de condenação. Existirá depois um tribunal chamado o trono branco.
Então, meus irmãos, existirá esse julgamento. A coisa é séria. É preciso a gente refletir sobre isso. Às vezes, às vezes falha. Quando a gente vê escândalos, de vez em quando, nessa era da tecnologia, a gente vê com mais frequência escândalo no meio evangélico e a gente fica perplexo. Às vezes fica até com raiva, né? Mas, meus irmãos, a grande realidade é que, por mais que as pessoas estejam causando escândalo no Evangelho, prejudica a propagação do Evangelho, mas pode acreditar numa coisa: eles mesmos irão prestar conta com Deus. Então nada passa desapercebido diante do Senhor. Então é por isso que a palavra de Deus diz: não julgues. É Deus que irá julgar. Esses camaradas irão prestar conta com Deus. Eles às vezes causam escândalo, não é porque não é salvo, eles são salvos, são crentes, vão morar no céu, mas desobedeceram a palavra de Deus, e essas pessoas algum dia chegarão diante de Deus para prestar conta do mal que fez. E aí a primeira obra que será julgada por Cristo, que eu quero destacar aqui nessa noite, são as nossas atitudes secretas. As nossas atitudes secretas serão julgadas. Aquilo que a gente diz: não, ninguém está vendo. Existe um grandão lá em cima, que a Bíblia diz que ele tem olhos como chama de fogo, que está vendo tudo. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 4, versículo 22, se não falha a memória, diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Então, naquele dia, as atitudes secretas que as pessoas cometeram, elas serão reveladas. E às vezes, meus irmãos, eu tenho a impressão que tem crente que não sabe o que é pertencer ao reino da luz. Às vezes eu tenho essa impressão, porque o camarada não tem noção do que é servir a Cristo. Ele está fazendo e acontecendo. Eu já escutei crente dizendo: não, Deus só quer o coração, eu vou obedecer a homem, vou obedecer a ninguém, naquele dia eu vou ser salvo. Olha, esse caminho é perigoso. A gente precisa viver em devoção a Deus. O texto diz que tudo será revelado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como assim? Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como é que vai tirar uma coisa que não tem? Tirar o quê, se não tem nada? Isso chama obras reprovadas. O camarada chega com a obra achando que tem, né? Está aqui, Jesus, que eu fiz. Jesus coloca no fogo, desaparece. Então até o que tinha foi tirado. Louvado seja Deus. Então é muito importante a gente ter ciência, a gente ter noção, meus irmãos, que estamos fazendo para Jesus. Quando se faz para Jesus, as coisas acontecem com fluidez, as coisas são feitas com prazer, com alegria, com gratidão, com devoção, com fidelidade. Então as nossas atitudes secretas, elas serão
julgadas. A segunda obra que será julgada naquele dia serão as nossas palavras. As nossas palavras serão julgadas. As palavras malditas ou ditas mal serão julgadas. Gente, nós estamos servindo a Deus, o Supremo Ser. É preciso viver com responsabilidade diante dele, em santidade. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 12, versículo 36, 37 diz que toda palavra frívola que o homem pronunciar, ele dará conta delas diante de Deus. Às vezes acontece da gente se irritar. Eu sei que não é só eu que se irrito, né? Acho que os irmãos aqui já se irritaram alguma vez. E a gente diz, abençoado, né? Ô cabra crente. Mas, meus irmãos, a gente vai prestar conta. Você já deve ter ouvido a briga de dois crentes, né? Dois crentes brigando. Já ouviram falar na briga de dois crentes? Um dizia, eu tenho um negócio aqui para dizer e eu vou dizer na sua cara, que eu não tenho medo, você é muito abençoado. Aí o outro dizia, eu também vou dizer um negócio aqui na sua cara, se você quiser bater em mim, pode bater, você vai morar no céu. Aí o outro dizia, pois vem para cá, acaba crente, eu vou dizer um negócio aqui a você, se você quiser bater em mim, pode bater, você vai morar com Jesus Cristo e a sua família todinha vai para o céu. Essas palavras, meus irmãos, a gente vai prestar conta diante de Deus no dia do juiz, seja ela boas ou mal. A outra coisa que a gente prestará conta diante do tribunal de Cristo será o nosso serviço e ministério. O nosso serviço e ministério. A gente vai prestar conta diante de Deus. Às vezes a gente recebe um cargo na igreja e a gente diz, não, foi o pastor que nomeou, foi os irmãos que votaram. Meus irmãos, eu não creio que as coisas no reino de Deus acontecem de forma aleatória. Você está aqui por um acaso. Eu acredito em plano de Deus, em propósito de Deus. Você está exercendo uma função na casa do Senhor, desenvolva com toda fidelidade, porque diante de Deus você terá recompensa. O cara está dirigindo a igreja, no meu caso, estou na direção da igreja aqui. Eu tenho responsabilidade diante de Deus. Algum dia eu vou prestar conta diante do Senhor pelo serviço que eu prestei aqui no meio de vocês. O diácono José Vitoriano é diácono, ele vai prestar conta da diaconia que ele está prestando para vocês diante de Deus. E assim sucessivamente, todos nós prestaremos conta do nosso serviço e ministério. Então, se você receber um ministério na igreja, seja ministério de louvor, ministério de crianças, ministério de obreiras, de varões, seja no altar, entenda isso, foi Deus que colocou nas suas mãos. E você precisa desenvolver o serviço com qualidade. Você precisa desenvolver o serviço com devoção. Porque chegará um dia, quando a gente for arrebatado para os céus, o primeiro evento que vai existir, antes da gente entrar no céu, é a gente estar diante do tribunal de Cristo. Espera aí, traga aí o serviço que você prestou.
Cadê o ministério que eu entreguei nas suas mãos, que eu confiei a você? Não, Jesus, igual aquele homem no capítulo 25 de Mateus. Não, Jesus, eu sabia que o Senhor é um Senhor duro, que ceifa onde não semeou. E aí eu fiquei com medo, enterrei o talento. E aqui está aqui o talento que o Senhor me deu. O cara foi negligente com aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Nosso serviço para Deus será provado no fogo. Se permanecer, receberemos galardão, recompensa. Olha a importância de termos consciência de que estamos fazendo para Deus. Quando eu morava em Marizal, eu tive de muitas vezes, não foi só 1, 2, 5, 10, 15 vezes, não. Eu perdi as contas de quantas vezes eu saía para uma comunidade rural, 12,5 km mais ou menos, de bicicleta. Na época eu não tinha nem bicicleta, eu pegava a bicicleta emprestada da minha irmã. Às vezes ela emprestava sem querer, porque era a bicicleta dela ir para o trabalho, e tinha medo de furar o pneu. No outro dia ela não tinha bicicleta para ir trabalhar. Ia 12,5 km mais ou menos para a minha casa, que fica na casa da minha mãe, que ficava no extremo da cidade, já na outra saída, era dava mais ou menos uns 14 quilômetros. Chegava lá no sítio. O sítio lá é um sítio que sobe, desce, sobe, mesmo no setor onde tem as casas. E aí, quando a gente fazia culto numa baixa, no outro lado assim, só quem participava do culto era o pessoal que morava naquele montezinho, né? Quando fazia em cima, praticamente quem participava era quem morava em cima. E algumas pessoas idosas, tinha dias da gente ir, muitas vezes a gente ir, e só o dono da casa está no culto. E a gente fazia o culto da mesma forma de um culto com muita gente. Louvava, cantava, orava, pregava e voltava. Esse trajeto eu fiz muitas vezes sozinho. Mas, meus irmãos, não me arrependi nunca de ter feito isso, porque eu sabia que eu estava fazendo para Deus. Quando a gente sabe que está fazendo para Deus, a gente entende que diante de Deus tudo está sendo registrado. Se a gente não receber recompensa nessa vida, lá na eternidade será uma recompensa muito mais satisfatória. Conheci umas pessoas que às vezes, quando elas prestavam serviço na igreja, citar aqui um exemplo, tem uma festa, fulano, venha arrumar aqui a igreja, ornamentar, fazer alguma coisa. A pessoa vinha, ajeitava um muralzinho lá para tirar foto. No outro dia, isso de repente foi, digamos que fosse um sábado a festa, no domingo a pessoa estava lá, sentada na cadeira, esperando o pastor dizer: obrigado, irmão, por ter feito isso, trabalho fenomenal. Pessoas que querem receber recompensa nessa vida, meus irmãos. A gente tem que reconhecer os que trabalham entre nós, mas o foco de quem está trabalhando não é esse. Se a pessoa reconhecer, glória a Deus, isso tem que acontecer, porque faz parte da caminhada cristã o reconhecimento. Mas existe um ser supremo chamado Jesus Cristo, que Ele está lá escrevendo tudo o que a gente faz, e lá diante dele nós receberemos a recompensa do que a gente faz para Ele. Então nosso serviço e ministério, eles serão julgados. Eu quero até compartilhar esse texto aqui para
a gente encerrar? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. A gente vai ler esse texto. Esse texto é muito importante para a gente ler. Primeira Coríntios, capítulo 3, aliás, capítulo 11, perdão. Irmãos, perdão, é 3:11 mesmo, 1 Coríntios 3:11. Louvado seja Deus. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 11. Quem encontrou diz amém. Diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha aí, precisa nem de explicação o texto. O apóstolo Paulo citou aí 6 tipos de obras. Versículo de número 12. A primeira, obra de ouro, obra de prata, obras de pedras preciosas. A segunda classe, obras de madeiras, obras de feno, que é o mesmo que palha, feno e obras de palha. Feno é um capim e palha. 3 materiais que não resistem a fogo: madeira, feno e palha. Então as nossas obras, elas serão colocadas no fogo e ela vai ser provada. O ouro, ele é refinado no fogo. Por exemplo, esse ouro que a gente usa aqui, o ouro de uma aliança, aqui não é 100% ouro. O ouro, o 100%, ele como é que eu posso dizer aqui? Ele é flexível. Se você passar a unha, você arranha. Existe no ouro, por exemplo, no ouro 18 quilates, existe em torno de 25% de metais, para ele ser duro, para ele ficar duro, rígido. Então, o ouro ele é purificado no fogo. Se quer purificar o ouro, coloca no fogo lá que ele vai sair 100%. A prata, pedras preciosas, obras, materiais que são resistentes ao fogo.
as nossas obras, aquilo que a gente faz através do corpo, para o reino de Deus, no ministério, eles, algum dia, vai ser provada. Deus vai provar. Traga aqui as suas obras. O que foi que você fez na terra? Coloca aqui. Coloca no fogo. Aquela que permanecer, recebe prêmio, galardão. Aquela que desaparecer, que foi de madeira, de feno, de palha, a Bíblia diz que a gente sofrerá dano. Então, meus irmãos, que possamos refletir nessa mensagem, nessa noite, e que possamos entender, toda vida, eu quero que você guarde esse conselho para a sua vida. Todas as vezes que você for fazer algo para o Senhor, faça para Ele, viu? Não, o pastor pediu, o fulano pediu. Pode até ter pedido, pode ter orientado, mas eu estou fazendo para Deus. Isso aqui é para o Senhor, Pai. Ah, fulano me desagradou, cicrano, o pastor disse uma palavra que não gostei, mas você está fazendo para Deus. Faça para Deus, porque eu não posso prestar conta por você. Se pudesse, mas não pode. Nem você pode prestar conta por mim. Cada um de nós iremos prestar conta perante Deus daquilo que fizemos. E aí, eis a importância da gente ter noção de que estamos trabalhando e servindo a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a todos nessa noite, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Fica esse ensinamento para nosso eleve espiritual, para que nós possamos fazer com amor com o Senhor. Esse é justo e fiel para saber recompensar cada um segundo os seus feitos. Então, fica esse ensinamento para a nossa vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo de volta para o pastor fazer a oração final. Glória a Deus. Deus abençoe o diácono José Vitoriano, está na direção do trabalho, os irmãos, né, que vieram, a igreja remanescente. Peço oração por aqueles irmãos que estão um pouquinho frio, né, na caminhada, que necessita, né, de nossas orações para que Deus fortaleça, né, em nome de Jesus. No sábado, amanhã teremos o Voz Evangélica, o diácono José Vitoriano estará apresentando. No sábado teremos evangelismo, né, culto relâmpagos, entrega de panfletos, né, às pessoas. E aí eu quero convocar a igreja, né, a fazer parte do evangelismo. É outra obra que iremos prestar conta diante de Deus, né? Pregação do evangelho, né? O crente, ele é responsável por pregar o evangelho, né? Ele é comissionado, né? Foi uma ordem imperativa de Cristo, né? Ide. Não, se você quiser, se não tiver o que fazer, se não tiver nada para resolver, aí você vá lá e pregue. Não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a igreja tem essa missão de pregar o evangelho, né? E no sábado nós estaremos nas ruas anunciando esse evangelho de salvação que cura e que liberta o homem. No domingo teremos culto, acho que era louvor e adoração, né? Louvor e adoração. A irmã Ciara será a dirigente e a irmã Aline será a pregadora, em o nome de Jesus. Peço oração aos irmãos também por essa obra aqui, né? Para que Deus abra-nos as portas, levante dizimistas, ofertantes, homens e mulheres que dispostos a trabalhar no reino de Deus, em o nome de Jesus, né? Necessita, está precisando. Vamos se colocar de pé e orar encerrando, em nome de Jesus. Oremos. Deus amado, Deus bendito, em cuja presença nos encontramos, ó Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer nesta igreja, na vida do teu povo, ó Pai.
Ó Deus, muito obrigado por cada irmão que chegou aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para prestar o serviço ao Senhor. Alguns, ó Deus, até cansados, ó Pai. Alguns, ó Deus, até, ó Deus, ó Pai, esmorecido, ó Deus, pelo cansaço diário do serviço, do trabalho. Ó Deus, mas eu quero te pedir, ó Pai, renova as forças, ó Pai. Ó Deus, abençoa. Ó Deus, prospera a vida dessa igreja, ó Deus. Ó Pai, abençoa as programações que iremos desenvolver. Que a Tua mão esteja estendida em o nome de Jesus. Apresentamos a vida daqueles que não puderam chegar até aqui, seja por qual motivo for, que o Senhor tome nas Tuas mãos e renove, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Pai. Nos dá um restante de semana de paz, de alegrias e de comunhão com Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. E todos dizem amém, em o nome de Jesus. Estenda sua mão aqui. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as divinas consolações